Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebolizando. E hoje vamos para mais um episódio do nosso quadro Opinião Futebolizando. E o tema de hoje é: quais os motivos explicam o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Já adianto que são vários, hein? Então, fica comigo que depois da vinheta eu falo. E antes da gente começar o nosso debate, faça aquele ritual básico, né? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, divulgue o Futebolizando nas redes sociais, para os seus amigos, para os seus familiares. Siga o Futebolizando nas redes sociais, ajude o Futebolizando a crescer cada vez mais. Bom, e sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, vamos direto ao nosso bate-papo de hoje, né? E eu já começo falando do primeiro ponto que me faz crer, né, que contribuiu bastante para o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Para mim, foi o principal motivo, foi o péssimo ciclo. O Brasil teve quatro anos muito ruins de preparação para a Copa do Mundo. Veja, lá em 2022, o ciclo inicia no final de 2022, quando pós-eliminação para a Croácia, e já era de conhecimento que o técnico Tite não continuaria como o treinador da seleção. Então, o sentimento que ficava, e somado à eliminação para a Croácia, ficou o pensamento de que, bom, precisamos mudar, precisamos de novas filosofias, novas ideias, né? Cogitaram muito um treinador estrangeiro, mas a CBF optou por uma escolha ruim, que foi trazer um treinador que não tinha experiência, um treinador que treinou 2 clubes antes e fracassou muito, um fracasso bem constatado, que foi o Ramon Menezes, né, que não tinha experiência, não tinha capacidade para treinar uma seleção logo de cara, por mais que ainda veio com a figura do interino. Ele treinou a seleção por alguns jogos e o resultado a gente viu, um desastre total. Curiosamente, né, depois ele ainda ganha mais chances dentro da CBF e o desastre é maior ainda, né, treinando a seleção olímpica, e fracassou mais uma vez. Enfim, ele sai e a CBF comete o segundo erro desse ciclo, que é trazendo o Fernando Diniz. Fernando Diniz também, apesar de vir de uma boa campanha com o Fluminense, campeão, a gente sabe que ele não é um mau treinador, é um treinador de boas ideias, até um treinador mitológico virou, né, o tal do dinizismo, enfim. E vinha de campeão da Libertadores com o Fluminense, mas a gente também era notório que ainda não tinha o nível, não tinha a experiência suficiente para treinar uma seleção brasileira. E aí fica muito mais estranho quando a gente descobre que o Diniz treinaria 2 clubes, treinaria a seleção brasileira e o Fluminense ao mesmo tempo, para culminar ainda mais, ficar constatada essa catástrofe que foi a passagem do Fernando Diniz pela seleção brasileira. E aí o Diniz sai e fica aquele clima, né, de vai vir um treinador estrangeiro. Muitos esperaram um certo italiano, né, que veio a assumir depois, a gente vai falar sobre isso. Esperou e acabaram errando pela terceira vez, que foi escolhendo o Dorival Júnior para treinar a seleção brasileira. Dorival vinha de títulos importantes, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, mas a gente sabia que também não daria certo. Dorival é um bom treinador, mas não tem nível, né? A gente fala, escolher muito o treinador da seleção brasileira, passa muito se ele vai ter ou não o nível de treinar a seleção. E o Dorival também não tinha, era um treinador com outras ideias que fugiam da ideia de mudança que era necessária para aquele momento. E com o Dorival veio também momentos catastróficos desse ciclo, né? Eliminação para o Paraguai na Copa América, uma derrota vexatória para a Argentina por 4-1, enfim.
o Dorival Júnior foi um personagem marcante negativamente nesse ciclo de Copa do Mundo. E aí, após a queda do Dorival, chega quem a CBF realmente queria, né? Na minha visão, muito tarde, né? Ele chega tarde, pouco mais de um ano, e chega o Carlo Ancelotti. A história não contesta o que ele conquistou, o status de lenda como treinador, lenda do Real Madrid, enfim, o currículo fala por si só, mas também não conseguiu, não desempenhou um bom papel, né, ao longo dessa preparação para a Copa. Tem até derrotas que também ficam marcantes, como por exemplo para a Bolívia, já na reta final das eliminatórias. E também ele vai muito mal na Copa, a gente também vai falar sobre isso, porque também entra num dos pontos. Enfim, essa constante mudança de treinadores, somado a essas derrotas vexatórias, más atuações, escândalos também fora de campo, né? Uma instabilidade fora de campo durante esse ciclo, muitas polêmicas envolvendo presidente, jogadores, enfim. Essa conturbação desse ciclo, para mim, é o principal fator que levou ao fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo. E um assunto ele puxa outro, né? Engraçado. Porque outro ponto, na minha visão, que fez o Brasil colapsar na Copa do Mundo foi justamente não ter uma base de time, né? Uma base de plantel. Se você pegar seleções, né, seleções que foram para essa Copa do Mundo, França, Espanha, Argentina, Portugal, todos esses times você consegue dizer mais da metade dos jogadores que vão estar, seja entre os titulares, seja entre os convocados. E a seleção brasileira não. Muito por conta de ter 4 técnicos ao longo do ciclo, a seleção brasileira teve muitos jogadores que a gente questiona a capacidade técnica, jogadores que não estavam no bom momento, jogadores que estavam muito mais por conta de uma história, de um passado, muito mais do que o atual, né, momento. Então, enfim, isso também contribui muito. Você vê que, por exemplo, o Carlo Ancelotti vai para a estreia da Copa do Mundo tendo 12 jogos e 12 escalações diferentes. E ele muda também constante a Copa. Então, assim, é muito por conta dessa alta rotatividade de jogadores. E ele tinha muitas dúvidas, né, no time. Você vê que o Ryan, por exemplo, e o Igor Thiago foram convocados apenas uma vez e já foram para a Copa. Então, assim, foi uma alta rotatividade de atletas muito gigante, que isso tudo faz com que a seleção não tenha uma base, não tivesse uma base de time. E isso prejudicou também bastante para essa Copa. E é interessante também chamar a atenção para o péssimo desempenho que o Ancelotti e os jogadores tiveram ao longo dessa Copa. Quem acompanhou aqui muito alguns vídeos do canal, as análises dos jogos do Brasil na Copa, o pré-Copa do Brasil, onde eu fiz um vídeo também falando por que eu não considerava o Brasil favorito a vencer a Copa. Dei uma olhada no canal, né, para ver minha opinião sobre e tal. O Brasil parecia um time muito mal treinado. As escolhas do Ancelotti na Copa, falando especificamente da Copa, foram muito ruins. Você viu um 4-2-4 que claramente não estava dando certo. Eu citei muito durante os jogos um time muito espaçado, um time que dava muita liberdade aos seus adversários para trocar passe. Até o próprio Haiti teve essa liberdade. E contra a Noruega, que foi o jogo que deu o encerramento do Brasil nessa Copa, foi muito visível a facilidade com que a equipe da Noruega tinha para trocar passes. E esse espaçamento, né, que eu citei várias vezes durante as análises dos jogos do Brasil na Copa, expõem muito a má fase de alguns jogadores que foram convocados. Eu acho que o mais criticado talvez tenha sido o Casemiro, né, que parecia estar muito cansado. Citei muito isso também. Não era um jogador
que ele é acostumado a ser, com poder de marcação. Outros como Paquetá, Rafinha, muito maus durante os jogos e durante a Copa inteira. Então isso também contribuiu bastante para esse vexame da seleção brasileira na Copa do Mundo. E aí eu vou chamar a atenção também para outro ponto, né? O último ponto, elencando aqui apenas 4 motivos. Eu sei que tem muito mais, mas eu quero chamar a atenção para o que eu vou chamar de a soberba das 5 estrelas. Se você pegar muitos vídeos, muitas análises, muitas falas de ex-jogadores, ex-treinadores, de comentaristas, muitos vão falar: somos os favoritos porque temos 5 estrelas, somos os únicos pentacampeões. O título foi lá em 2002, já faz mais de 20 anos. É preciso também, às vezes, baixar um pouquinho a bola, olhar e saber que hoje não somos os melhores. Muitas das seleções, enquanto o Brasil fica nessa de somos os melhores do mundo porque temos 5, algumas seleções que até tempo atrás a gente não cogitava vão evoluindo, vão buscando novas ideias, vão se aperfeiçoando para que o futebol atual pede. Um exemplo disso é a própria Noruega. A gente já tem Croácia que veio de 2 Copas anteriores muito boas, a própria Bélgica, entre outros países, enquanto a seleção ainda fica nessa de ser o único com 5 estrelas. É preciso mudar esse pensamento e reconhecer que a gente não é mais o melhor futebol do mundo, não somos mais o país do futebol. Acho que isso vai ser muito importante para o futuro da seleção. Dar um passo atrás, reconhecer que não somos mais a elite, não estamos entre a elite, para tentar recomeçar um novo ciclo até 2030. Vai passar também muito por conta dessa mudança de pensamento em relação à história. A história fica no passado e é importante tentar construir o futuro, porque se ficar apegado ao passado, mais eliminações como essa para seleções que são inexpressivas vai acontecer constantemente. Bom, galera, esse foi o Opinião Futebolizando de hoje. Lembrando que o ciclo começa novamente até 2030. O Ancelotti é o treinador. O Brasil já tem amistoso agora em setembro contra a Austrália. A gente vai ficar de olho, né? Lembrando que alguns jogadores não vão mais vestir a camisa da seleção, como é o exemplo do Neymar. Talvez outros nomes não voltem mais a vestir a camisa da seleção. E vamos acompanhar essa renovação da seleção brasileira. E a gente fica por aqui para trazer mais análises, mais detalhes sobre isso. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o Futebolizando com geral, com a galera, com seus irmãos, seus primos, seus filhos, suas tias, sua avó, sua família inteira, seus amigos. Siga o Futebolizando nas redes sociais e ajude o canal a crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.